Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão América, um programa onde a gente mostra para você o que está acontecendo nos Estados Unidos sem o bullshit dos correspondentes internacionais brasileiros. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre as tarifas do Trump, as tarifas alfandegárias criadas pelo Trump com a China, a guerra comercial com a China e como ela está conseguindo mudar toda a ordem econômica produtiva global. E para isso a gente vai entrevistar o Alexandre Bertolino, executivo da DHL, a maior empresa de logística do mundo. Eu peço para vocês desde já para que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem para o máximo de pessoas que vocês puderem. Vocês sabem que o YouTube censura o conteúdo conservador, então nós só podemos contar com a ajuda e o compartilhamento de vocês. Aproveita que a vinheta e curta, compartilhe e faz tudo isso aí, tá bom? Nós nos vemos já já. E hoje estamos com o Alexandre Bertolino. Ele é o head da DHL nos Estados Unidos para operações marítimas transpacíficas. Não é isso, Alexandre? Bom dia, ainda estamos boa tarde. Oi, Paulo, boa tarde, tudo bem? Isso mesmo. Eu sou responsável dentro da DHL por toda a operação de transporte marítimo envolvendo os países da Ásia com os países da América do Norte, nas duas direções. Então, todas as importações vindas da Ásia para a América do Norte, Canadá e Estados Unidos, e também a exportação desses dois países para todos os países envolvidos, entre o Paquistão até a Nova Zelândia, incluindo o nosso assunto principal, a China. Fala, fala para o espectador que não conhece exatamente o que é a DHL, qual o tamanho da DHL, o que a DHL faz. Na verdade, a DHL é o maior operador logístico do mundo. Nós temos quatro divisões de negócios principais. A parte que eu faço parte, que eu estou dentro, é a parte da Global Forwarding, que engloba o movimento de cargas pesadas, né? Então, você tem tanto a parte do aéreo, a parte de fretamento de aviões, na parte de transporte dentro da própria capacidade de passageiros, de aviões de passageiro, até a parte do marítimo, que são os dois principais produtos. E a parte do marítimo envolve tanto a parte a parte de containers, onde nós fazemos o full container, e a parte de consolidação de carga dentro de um container também. Então, sendo a DHL a maior transportadora logística do mundo, tudo que nessa transportadora logística do mundo, toda a relação entre Estados Unidos e China acaba, de uma certa forma, tendo relação com a tua área, é isso? Com certeza. Eu diria que hoje o Transpacífico, o trade Transpacífico a nível de transporte de carga marítima é o nosso terceiro maior trade global em termos de movimentação, atrás do trade que gera entre a Ásia e da Ásia para a Europa. Mas sem dúvida existe uma significância muito grande dentro, não só na parte de revenue, mas também na parte de volume e de rentabilidade para a empresa. Muito bom. Bom, Alexandre, dizer para o espectador aqui que nós somos amigos pessoais, o que me levou a te pedir, e já agradeço desde já a tua participação aqui, mas te pedir para vir conversar com o público foi um pouco das conversas que a gente acaba tendo e qual é o efeito das relações comerciais, nas relações comerciais Estados Unidos-China, das tarifas que o Trump aplicou começou a aplicar em 2018, se eu não me engano. Bom, eu nesse momento vou abrir aqui, Alexandre, para o nosso espectador falar um pouquinho sobre o que foi a proposta do Trump desde que ele concorreu, né? O Trump, na área econômica e na área militar, e na área diplomática e na área de informações, teve um foco muito grande com a China. Alguns entendem que a China e os Estados Unidos, a relação entre China e Estados Unidos e a divisão China e Estados Unidos do mundo é uma nova Guerra Fria. E o Trump, na área econômica, desde o início disse que aplicaria uma tarifa, um imposto de importação muito forte em relação à China.
Isso foi visto com muito ceticismo pela imprensa internacional. Eu vou, como é aqui o tradicional do nosso formato, eu vou abrir algumas notícias de como a imprensa viu que isso, de que forma a imprensa americana viu que isso, de como isso transcorreria. Aqui, por exemplo, o Washington Post está dizendo as tarifas do Trump na China não vão funcionar. Eis por quê. É um artigo da da Ka Zheng. Bom, esse nome não duvido que seja chinesa, né? De novo, Washington Post. A guerra do Trump com a China, a guerra comercial do Trump com a China não está funcionando. Um colunista Fareed Zakaria, também do Washington Post. The New York Times, como tarifas funcionam, tarifas aqui, imposto de importação, né? E por que a China não vai ver a conta. Câmara de Comércio Brasil, Câmara de Comércio americana. Trade works, tariffs don't. Comércio funciona, tarifas não. Tarifas vão descarrilhar a nosso crescimento econômico recente. Yahoo Finanças. As tarifas do Trump não estão funcionando. The Atlantic. Como o Trump pensa que as tarifas funcionam e como elas realmente funcionam. O Trump está confiando em informações falsas e concepções equivocadas. Eu gosto que não sei, essa menina aqui, essa Annie Lowry, que é do staff do The Atlantic, que é um veículo de muito esquerda, ela acha que ela é mais inteligente do que o presidente dos Estados Unidos. Não tem nem um pouco de humildade. De novo, The Atlantic. O trade war do Trump foi fútil, foi inútil. Diz que a briga com a China não conseguiu nada. Vox, esse extrema esquerda. Um novo estudo do governo mostra que as tarifas do Trump backfired, né? Saíram pela culatra. Enfim, são vários. Quase que unânime. Foi quase que unânime o ceticismo. E entre a imprensa americana e a própria. Principalmente os veículos de esquerda, como o New York Times, o Washington Post, o Vox, mas também o US Chamber of Commerce e o Yahoo, todos dizendo que as tarifas do Trump não iam funcionar. Na prática, Alexandre, o que a gente está vendo? Queria que você falasse sobre um pouco o que a gente está vendo, para depois eu abrir aqui para o espectador os slides que você trouxe para a gente. Certo. A gente vai mostrar nos slides que a gente preparou duas coisas fundamentais, na verdade. Uma qual era o volume e qual era a porcentagem de market share dos embarques da Ásia para os Estados Unidos que a China tinha antes e depois da guerra comercial começar, e para onde nós vemos a mudança da produção. Para onde os importadores americanos estão mudando sua produção dentro dos países asiáticos. Eu acho que é importante também relembrar e enfatizar que sim, existe uma discussão grande em si a China está sendo afetada, a parte econômica, e quem está pagando a conta final. Isso depende muito da forma como você vê, pode ser muito bem, pode ser um assunto de longa discussão se os importadores e as empresas americanas estão pagando, e como que a China está pagando isso daí, né? No meu modo de vista, na minha percepção, o que eu vejo dentro da minha ótica de trabalho é que, sim, os embarques e o market share da China caiu. Isso, para mim, é uma indicação que tem surtido efeito as tarifas que foram impostas pelo governo americano. De certa forma, tá criando uma discussão entre os importadores de como diminuir o risco de manter uma participação muito grande, uma dependência muito grande na produção da China. E com isso existem sempre os ganhadores, né? A gente vai mostrar no próximo slide
que alguns países chegam a ter crescimentos acima de 40% nos volumes embarcados para os Estados Unidos somente no ano de 2020. Então é uma discussão interessante, é uma discussão que com números você pode criar uma certa perspectiva do impacto, sem necessariamente colocar muito a parte política na jogada, né? Acho que olhando para os números, acho que fica um pouco mais claro do que está acontecendo. É claro para o espectador, eu tenho minha posição política declarada abertamente de admiração pelas políticas do Trump. Como economista desde o início, eu entendi o que o Trump estava fazendo. Na minha opinião, ele aumentou a competitividade do mercado americano com a redução de impostos e regulações aqui, enquanto buscou diminuir drasticamente a competitividade do mercado chinês com as tarifas e outras medidas. Eu queria, Alexandre, que a gente abrisse aqui, abri o primeiro slide da apresentação que você nos mandou, e eu queria que você explicasse para o espectador o que ele está lendo aqui. Esse slide, vocês podem ver, está escrito aí, é for internal use, é um slide interno de apresentação, de uma apresentação que o Alexandre preparou, que ele gentilmente cedeu para nós usarmos aqui para discussão, e eu queria que ele explicasse o que o espectador está vendo nesse primeiro slide. Certo. Então, na verdade, são duas informações importantes, né? Na lado esquerdo, você tem um gráfico que mostra desde janeiro de 2019 até abril de 2020, qual que é o market share da China, na linha azul, para embarques para os Estados Unidos, para volumes embarcados para os Estados Unidos, em laranja dos países do Sudeste Asiático, e na linha cinza, os países do norte da Ásia, excluindo China, obviamente, então Taiwan, Coreia, Japão, etc. O que a gente percebe aqui, na verdade, é que havia uma dominância chinesa na parte de produção e envio de mercadorias para os Estados Unidos no começo de 2019, que chegava a quase 70%. Então, era 68% dos volumes que embarcavam da Ásia para os Estados Unidos, 68% vinham da China. E à medida que as tarifas foram sendo implementadas desde o final do meio de 2018 até agora em 2020, nós podemos perceber que a China perdeu praticamente 11% do seu market share. Então, fica claro que os volumes diminuíram. Existe uma queda muito bruta no mês de março de 2020, que é relacionado ao Covid. Eu acho que a gente pode excluir esse desenvolvimento, mas, de modo geral, você percebe que a China perdeu aproximadamente 11% do seu market share. Ao passo que os maiores ganhadores, obviamente, foram os países do Sudeste Asiático. Então, Malásia, Vietnã, Tailândia, foram os países que acabaram acabaram se beneficiando dessa migração de produção. Do lado... Então, Alexandre, para deixar claro aqui para o espectador, em janeiro de 2019, a China, 70%, 68% de todo o comércio marítimo com os Estados Unidos vinha da China, era isso, 68%. Pelos países asiáticos. Então, o que considera países asiáticos é tudo que vem da Índia até a Nova Zelândia. Então, você considera a Índia, Paquistão, Bangladesh, aí sobe até o Japão e desce a Austrália e Nova Zelândia. 68% do volume que vinha desses países, dessa região, era proveniente da China. E aí esse número foi caindo até que hoje, o número de junho, a gente está em julho, mas números de junho, né, imagino, a gente está falando de 57%. Então, uma perda de market share de 11% aproximadamente, 11 pontos percentuais, para ser preciso matematicamente, da participação da China. Então, a China está chegando ali, caminhando para representar, em vez de 70%, se aproximando aí da metade do comércio marítimo com os Estados Unidos vindo da Ásia. Enquanto a gente está vendo um aumento da participação dos outros países, né? De 19% para 27% e 12% para 15%. Então esse é o gráfico da esquerda do slide. E o gráfico da direita? O gráfico da direita, na verdade, mensura desde o início de 2020, então de janeiro até junho desse ano,
qual foi a evolução de volumes entre os países, né, entre países individualmente. Então, o que se percebe também é que os Estados Unidos teve uma redução, os embarques da China tiveram uma redução de aproximadamente 21%, quando comparado com o mesmo período do ano passado, ao passo que Vietnã, Malásia, Tailândia e Camboja tiveram o famoso double-digit growth, né? Então, eles cresceram mais de 10%, em alguns casos até 43% no caso da Malásia, na verdade, roubando a produção da China, né? Absorvendo tudo aquilo que migrou da China, seja ela por questões tarifárias, seja ela por questões estratégicas das empresas, que optaram também por diminuir sua dependência da China. Então, é um fator, é um fenômeno que vem ocorrendo desde 2018, e nós vemos praticamente, ou basicamente, os países do Sudeste Asiático sendo os maiores beneficiários dessa situação. Isso está medido em milhares de teus, né? Que, explicando para o espectador, o teu é uma medida de significa um container de 20 pés, correto? Exatamente. Até para colocar em perspectiva, o mercado China a Estados Unidos, a nível anual, movimenta em torno de 13 milhões e meio, 14 milhões de teus. Então, você vê que aqui, nesses primeiros 4 meses do ano, a queda no volume foi de 714 mil teus entre China e Estados Unidos. Então, foi uma redução drástica. De novo, nós temos a influência do coronavírus nessa situação, mas é um impacto significativo. Se você colocar em termos de revenue, em termos de purchase power, do que foi comprado da China pelos Estados Unidos, houve uma diminuição drástica. E mais importante do que só a diminuição da China, que foi drástica, até é importante o espectador observar que o gráfico está cortado, ou seja, está fora de escala. A diminuição de 714 ela é em escala muito maior do que esse aumento de 151. Né? O gráfico estaria aqui estourando a página da apresentação se não tivesse cortado. Mas mais importante do que observar só essa queda que poderia ser atribuída, talvez, ao coronavírus, é o aumento dos outros países, né? Malásia, Vietnã, Camboja. Esse aumento mostra uma mudança muito, muito efetiva, né? Então não há dúvida, o comércio Estados Unidos-China tem diminuído, e eu queria, Alexandre, que você explicasse talvez por que o comércio tem diminuído na sua opinião. E a gente vai depois passar aqui para um segundo slide, mas falar sobre por que na tua opinião, está havendo essa diminuição. É por causa das tarifas ou é por algum outro motivo? Acho que são dois pontos fundamentais aqui. Eu acho que, sim, a tarifa, na verdade, requer que os importadores, as empresas que compram e produzem na China, para se tornarem, continuarem sendo competitivas, elas precisam buscar alternativas. Então, elas automaticamente olham para outros países, outras oportunidades de colocar a sua linha de produção, para diminuir, sim, o seu custo. Lembrando que, em alguns casos, a tarifa chegou a 25%, 30%, dependendo do tipo de mercadoria que você importa. Então, sim, foi um que a gente chama de risk mitigation, feito pelas empresas, para diminuírem o custo operacional, o custo logístico e de produção do seu produto, né? Lembrando que nos Estados Unidos a demanda até o Covid não havia nenhum impacto, né? A economia estava super aquecida, um mercado de capital que eu diria que é muito competitivo. Então, você continuar produzindo na China e tendo que pagar o imposto e tendo um concorrente que muda a sua produção para o Vietnã ou mesmo Malásia e não paga o imposto, pode significar a quebra da sua empresa, né? Então, acho que foi uma necessidade que os importadores tiveram de buscar alternativas para reduzir o seu custo. Segundo impacto, o segundo motivo por isso ter acontecido em toda a base econômica, quando você tem alguma das partes que possui um market share tão grande como a China de 60%, 70%, de certa forma você fica à mercê dessa economia, né? Você fica numa situação onde você não tem uma válvula de escape. E foi o que foi percebido, na verdade, durante o Covid também, né? Muitas empresas dependem 100% da produção da China. Quando a China fechou, muitas delas ficaram sem estoque para poder vender nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo. Então, existe também uma decisão estratégica de diversificar
o seu supply chain e a sua linha de produção para que você não fique dependente somente de um país ou somente de uma região. Então, esses são os dois principais fatores que eu vejo como motivacionais para esse tipo de impacto nos volumes. E eu queria que a gente abrisse o segundo slide porque existe uma dúvida, né? Será que são as tarifas que estão fazendo isso? A tua análise é a análise de quem está conversando com os clientes. Eu acho que é a análise mais importante que existe, né? Você está lá no dia a dia conversando, descobrindo o que está mordendo ali o teu cliente para ele mudar a cadeia produtiva dele. Mas isso que você falou é muito importante sobre a questão do empresário ele olhar para o bolso dele. As empresas olham para o seu bottom line, prestam contas para os seus acionistas e no final das contas, se você olha e vê que o teu bottom line está caindo muito porque você está na China, elas buscam soluções para as suas para manter os seus lucros, né? E eu queria eu queria abrir aqui o nosso segundo slide e que eu acho que mostra muito claramente a efetividade das tarifas, das 4 ondas de tarifas que o Trump criou em relação à China e como elas impactaram mais ou menos o comércio entre os dois países. Queria que você falasse um pouco, explicasse para o espectador o que ele está vendo aí. Certo. Só para complementar também, Paulo, uma coisa que acho que fica evidente, são dois pontos fundamentais, né? A China, nesses anos todos que eles vieram desse crescimento, de virar o mundo, o campo produtivo do mundo, aquela percepção que se tinha que a China era um lugar barato para produzir, isso não acontece mais, né? O que nós vemos hoje é sim um país que tem um know-how, existe uma capacidade de produção imensa, mas o custo não é uma coisa que vai realmente ajudar ou que vai fazer uma diferença brutal quando comparado com a produção que você tem, por exemplo, aqui na América Latina. O que faz a diferença, na verdade, é a produtividade. Não só na parte de produção, mas também na parte de produtividade, de ganho de produtividade, no que tange a capacidade de escoação da produção, né? Então, toda a infraestrutura que a China desenvolveu nesses últimos anos torna eles também um pouco muito competitivo, porque você tem várias opções, não só de serviços, de portos, de infraestrutura de conexões de barge, de navios e de ferroviárias dentro da China, que outros países não têm. Então, esse é um ponto que deve ser levado em consideração pelos empresários quando eles decidem mudar a produção, né? Agora, o que nós vemos nesse slide aqui, como você comentou, foram 4 ondas de impostos implementadas pelo governo americano. As 2 primeiras tiveram um impacto um pouco menor, não só na parte de volume de financeiro, então você vê 34 e 16 bilhões, mas também no impacto de volumes, no impacto do volume entre o trade, né? Essas 2 ondas, Alexandre, essas 2 ondas foram menores porque o número de produtos afetados foi menor ou por que essas 2 ondas foram menores? Exatamente. A malha de produtos foi muito inferior, foi muito menor, e foram os primeiros sinais do governo americano que eles entrariam nessa disputa tarifária, né? Na terceira onda que você vê que passa de 16 para 20 bilhões é porque o número de produtos e de materiais que foram incorporados na tarifa foi aumentado drasticamente. E aí sim você começa a ver um impacto, um fenômeno de redução de volumes. Inicialmente, você percebe no último trimestre de 2018, houve um aumento efetivo, né? Porque todos os clientes estavam tentando, o que a gente chamou de pre-pool, estavam tentando embarcar o máximo possível para evitar a tarifa, e aí sim começou a haver um declínio. Então, quando você coloca de forma geral o impacto em termos de volume de TUs desde o início das tarifas, a gente chega num cálculo de aproximadamente 3 milhões de TUs. Então, é um período de aproximadamente 2 anos, entre junho de 2018 e maio de 2020, onde aproximadamente 3 milhões, 2,9 milhões de contêineres deixaram de ser embarcados da China para os Estados Unidos.
e efetivamente migraram para outros países, que foi o que a gente viu no slide anterior. Dos quais 2,7 foram praticamente da segunda metade de 2018 para agora, né? Então a gente está falando aí de 2,7 em 2 anos e até April, né? Em 2 anos e em 1 ano e meio, mais ou menos. Mais ou menos, exatamente. Mais ou menos em 1 ano e meio. E a gente está falando de um volume total de 7 milhões, é isso? Por ano? Não, o mercado chinês entre China e Estados Unidos gira em torno de 14 milhões. 14 milhões. Então, se 2,7 em 18 meses é uma queda de 14 milhões, né? Você estaria aí, grosso modo, falando de 20, 21 milhões, e você está falando de 2,7, ou seja, mais de 10% de queda no total no volume total, né? Na queda desses teus, que lembrando, mais uma vez, para o espectador que não está acostumado com a nomenclatura, a gente está falando de cada teu é um container, então estamos falando de 2,9 milhões de containers a menos chegando da China nos Estados Unidos. Estou correto, Alexandre? Exatamente, exatamente. O que a gente nota também, Paulo, é que existe um crescimento grande na queda dos volumes a partir do começo de 2018, como 2019, como você pode ver no gráfico. Então, eu acho que quando você analisar essa análise, ou quando você estender essa análise até o final de 2020, esse número vai crescer muito, não só em termos percentuais, mas também em quantidade de containers, em termos de TUs. A gente percebe ainda nesses últimos 2 meses, em junho e julho, que o impacto foi muito significativo nos volumes da China e dos Estados Unidos, que não estão representados nesse gráfico ainda. Bom, então, tirando a ideologia de lado, como eu disse para o espectador, a minha simpatia pelo Trump é grande, mas a tua é uma análise técnica é o teu ganha-pão. As tarifas, no final das contas, funcionaram de forma inequívoca não só para reduzir o volume do comércio da China e Estados Unidos, que o espectador pode achar que tem, obviamente, toda vez que você tem menos comércio economicamente é ruim, mas não foi só esse efeito, né? Não foi só uma redução do comércio com a China, foi uma transferência do comércio da China com os Estados Unidos para os outros países asiáticos com os Estados Unidos. E também, imagino, e você pode falar mais sobre isso, Alexandre, isso deve ter algum impacto também nas Américas, não? Não, sem dúvida. Esse fenômeno de transferência de produção da China para os países sudeste asiáticos também se nota para o que eles chamam de near sourcing, né? Então, alguns tipos de mercadoria, alguns mercados também optaram por mudar a produção não simplesmente da China para algum país asiático, mas para alguns países da América Latina, por exemplo. Então, quando você olha para a parte de textile, né, de têxtil, alguns países da América Latina acabaram se beneficiando de forma considerável. Não só pelo fato de ainda terem uma mão de obra barata, mas também de estarem próximo do mercado final, onde você consegue não somente reduzir o seu custo logístico, mas também o seu lead time, né, o tempo que demora para você produzir a carga e entregar para o consumidor final, ou para os retailers, aqui nos Estados Unidos, ele é infinitamente menor. Então, assim, existe sim um benefício, eu diria mais ou menos colateral para alguns países da América Latina, em alguns ramos, em alguns nichos específicos. E por que não o Brasil? Olha, Aonde que a gente perde em termos de competitividade? A gente, como brasileiro radicado nos Estados Unidos, falando para os nossos compatriotas. Olha, fazem 8 anos já que eu estou nos Estados Unidos, né? Mas eu acho que a lembrança dos dias de trabalho no setor logístico ainda permanecem bem frescas na minha memória. E assim, o que vem à minha cabeça são 2 fatores principais. Eu acho que a burocracia é um fator crítico dentro do Brasil, na parte de como você executar o seu negócio, de como você manusear toda a parte fiscal, toda a parte burocrática, não só da empresa, mas de como exportar e tudo mais. Assim como o custo Brasil, chamado custo Brasil, né? A parte de produção, o custo de produção, a parte de falta de infraestrutura ferroviária, de infraestrutura portuária, acaba, eu diria que,
puxando um pouco os empresários para evitarem o Brasil em alguns sentidos. Obviamente existem oportunidades, mas eu vejo que o Brasil ainda está um pouco defasado na questão de infraestrutura, desenvolvimento de infraestrutura, embora tenha melhorado muito nos últimos anos. E principalmente quando você cria essa correlação com o mercado americano, nós estamos falando de um bem de capital, um bem já produzido, né? E quando a gente fala de estar próximo do mercado final, em termos de trânsito, de lead time entre Brasil e Estados Unidos, nós não estamos muito diferente do que você consegue chegar da China nos Estados Unidos, por exemplo. Então, obviamente, existem oportunidades, existem opções, mas eu acho que precisa ser muito bem estudado como uma opção, para virar uma opção válida mesmo, né? O custo tem que ser levado em consideração. Alexandre, obrigado. Acho que foi um ótimo bate-papo. Obrigado por ter aceitado o convite. Não sei se você quer fazer alguma consideração final. Não, eu queria agradecer. Estamos à disposição, como você disse, somos amigos, mas acima de tudo, acho que manter todo mundo informado sobre o que está acontecendo dentro da política americana, dentro do comércio americano é importante porque existem reflexos não só na economia americana, mas tudo que acontece de decisões drásticas dentro do governo americano acaba impactando o mundo inteiro. Então, esse tipo de informação acho que acaba gerando um pouco de curiosidade em várias pessoas, em vários setores, e espero ter ajudado com um pouco mais de informação. Ajudou muito e ajudou sem viés ideológico, que é o que eu acho que falta, a informação que falta para o espectador brasileiro. Mais uma vez, Alexandre, obrigado. Agradeço aos espectadores e até o próximo.